Olá, tudo bom? Veja bem, quando eu era garoto, jovem, muitos anos atrás, eu estudava na escola e na escola que eu estudava tinha um garoto, um jovem, que ele era muito mal. Ele era muito mal dentro da escola. E ele morava exatamente no mesmo bairro que eu, no mesmo, próximo ali. E às vezes, no campo, que a gente ia para o campo jogar um racha, e ele era um menino mau também no racha. Ele fazia muita maldade. Aonde ele estava, a maldade estava com ele. Na escola, nos rachas. Ele fazia algo para que as pessoas odiassem a ele. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu quero falar, que um certo dia nós era um sábado, nós estava assim no racha, no campo, e nós fomos, todo aquele grupo fomos para a praia. Eu morava ali na época eu morava ali no final da Duque de Caxias, no Morro do Ouro, que chama o bairro Morro do Ouro. E fica perto da praia Braga Torres, ali perto da leste-oeste do Pirambu. E a gente desceu Morro do Ouro para ali, ficava perto da praia, da Marinha ali, e a gente desceu. E lá de frente à Marinha, que já para chegar na praia, né, tinha a Marinha lá, tinha uma igreja em reforma, em construção, uma igreja velha, nunca foi reformada, até hoje ainda está lá, muitos anos se passaram, nunca foi reformada, construída. E nós íamos passando. Então, esse rapaz que estudava, que a gente estudava com ele, que era mau, ia eu e meu irmão e eles e outros mais. E o meu irmão, ele era um jovem também, que sempre estava confusões, brigas, né? E ele não perdia em briga. Então, esse rapaz mal, ele criava confusões e botava os outros para brigar. E ele insultou um pessoal que estava lá na igreja, dentro da igreja velha lá, insultou um jovem lá. Quando ele insultou o jovem, aqueles jovens lá que estavam na igreja desceram e vieram tirar satisfação. Os outros, o grupo que nós íamos, uma parte foram embora para a praia e ficou eu, meu irmão e ele, que tinha insultado, tinha criado problema. Aí ele foi e disse assim: vocês querem brigar? Eu boto só esses dois aqui para brigar com vocês tudinho, dizendo que botava só eu e meu irmão para brigar com o grupo. Eu boto só eles dois para brigar com vocês. Querem brigar? Então nós olhamos para ele e vimos que ele estava criando um problema para nós. E é o que foi que eu fiz. Eu fui e meti o cacete. Palavra mal, mas eu meti a peia nele. Dei uma surra nele.
porque ele criou um problema para nós. E ele saiu dali surrado e nunca mais quis estar junto comigo e nem com meu irmão. O que eu quero dizer hoje é que as pessoas, ela têm criado um problema. Hoje tem evangélicos, pastores, que são deputados, senadores. Ele cria um problema e coloca você membro da igreja, você que faz parte da congregação. Eles criam um problema lá no plenário, no Congresso, com os deputados, senadores, ministros, Polícia Federal, com o governo. Ele fala mal, mete a lenha neles. Quando a justiça vem para cima dele, aí ele diz que é perseguição religiosa, perseguição política, e aí depois ele vai até vocês, membros, e tenta colocar você contra essas pessoas. E eu lembrei dessa situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Ele criava problema e botava os outros, até no dia que chegou conosco. Ele tentou colocar eu e meu irmão naquela briga. Então, ele precisou ser surrado para ele sair do meio. Assim também hoje, esse seu pastor, esse seu bispo, esse seu pregador, líder religioso, ele tem que sofrer as consequências. Ele tem que pagar pelo erro dele. Como você vai mostrar para Deus que você não aprova as atitudes dele? É você não dando ouvido a eles. É você não querendo saber dos problemas políticos deles. Você não pode defender um trabalho, um emprego no emprego dele, na empresa dele. Então isso não é perseguição religiosa, nem perseguição política. Foi o que ele causou. Ele criou um problema e tenta colocar você para defender eles. E aí você vai pagar, você vai sofrer se você tentar livrar ele, você vai ter que pagar as consequências. O que foi que aconteceu com o antigo presidente? O que aconteceu? Ele criou muitos problemas, e ele colocou muita gente. Ele incentivou muita gente a defender uma coisa que ele criou. E o que tem acontecido, que aconteceu? Muitos estão presos, muitos estão sofrendo, estão numa prisão coronel, está numa prisão sargento, cabo, policial, está numa prisão homens evangélicos, está numa prisão o povo que ajudou, que se envolveu com golpe de Estado. A quebradeira que vocês fizeram lá, vocês mostraram que estava com ele, que defendia ele. E aí hoje você está preso. E aqueles que estão presos, que não é você,
olha aí o que aconteceu. Vai acontecer a mesma coisa se você tentar defender uma pessoa que tem criado problema para você defender a ele. Preste muita atenção, fique atento, porque você está defendendo uma causa errada diante de Deus. Por isso que eu contei essa história, me fez lembrar desse jovem. Então nunca mais ele quis andar comigo, nem com meu irmão. Nunca mais ele criou problema para nós. E é assim que você faz. Larga, meu amigo. Não fica com ele. Procura uma congregação para ti, uma igreja de Deus. Olha, preste muita atenção no que eu vou falar. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, prenderam o bispo Macedo. Lembra? Você deve lembrar que prenderam o bispo Macedo. Ali podemos falar que foi perseguição religiosa. Naquele tempo eu vi nos meus olhos, eu vi e assisti. Foi preso, ali foi perseguição religiosa. Por quê? Ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava o evangélico, ele não estava no meio político, ele era um homem de Deus que estava pregando, anunciando o evangelho, e ele foi preso. Ali foi perseguição religiosa. Mas hoje você está no meio político e você difama a vida de outras pessoas, você acusa outras pessoas, você tenta sujar a imagem de outras pessoas. E aí depois, quando a justiça vem para cima de você, você diz que é perseguição religiosa, perseguição política, e ele coloca você para defender ele. Você não caia nessa. Isso, ele está colhendo o que ele plantou, o que ele está plantando. Por isso, você que diz ser ungido de Deus, você está fora da presença de Deus. Você não tem Deus no teu coração, nem na tua congregação. A tua congregação está muito longe, muito distante, e você está apodrecendo todo o teu rebanho. Todo o teu rebanho está apodrecendo. Você está contaminando. Você está destruindo a tua congregação. Isso não é perseguição religiosa. É pelo que você plantou, é pelo que você está plantando. Você vai ter que colher, em nome do Deus vivo. Não adianta jogar praga, não adianta colocar Deus no meio dessa confusão que você arranjou. Não adianta, não adianta. Isto é o mal que você tem feito. Você vai ter que pagar por tudo, em nome do Deus vivo. Se puder, se inscreva neste canal. Nos acompanhe, em nome do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus.